Seja muito bem-vindo a mais um IEPcast. Hoje damos sequência à série Despertando Leoas. E o tema de hoje é forte, necessário e profundamente real. Violência, autoestima e o valor da mulher. Eu sei que o tema de hoje não é um tema leve, mas é um tema urgente, porque o silêncio tem matado. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, a cada 6 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio no nosso país. E mais da metade dessas mulheres foram mortas dentro da própria casa. Um lugar onde deveria ser o lugar seguro. Mas a violência não é só física. Existe a violência que fere o corpo, mas existe também a que fere a alma. A palavra que humilha, o olhar que diminui, o controle que isola. Mas a Bíblia diz, no Salmo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Ou seja, com Deus há esperança. É possível romper o ciclo da opressão, é possível romper o silêncio, é possível reencontrar a sua voz. Assim como a leoa que se levanta após a luta, lambe as feridas e volta a rugir, Deus está restaurando hoje a sua voz, o seu valor, a sua dignidade. O rugido da leoa é o som da vida. Depois do silêncio da dor, vem o som da esperança. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Sobre mulheres que se reerguem, reencontram o seu rugido e voltam a viver livres, fortes e plenas em Deus. E para esse bate-papo, eu chamei hoje duas mulheres muito especiais, Luciana Gomes e Ana Paula Martinez. Então, elas estarão aqui contribuindo com a gente um pouquinho daquilo que elas têm vivido, um pouquinho daquilo que elas têm sido usadas para abençoar também outras mulheres. Então, vamos lá? Para começar, a gente vai começar do tema mais difícil, que é justamente o tema da violência. Quando a gente pensa em violência, a primeira coisa que a gente pensa é em tapa, em luta, em ferida, né? Mas, na maioria das vezes, a violência começa muito antes. Isso é só a gota d'água. Numa crítica constante, por exemplo, numa manipulação sutil, num isolamento disfarçado de cuidado, a violência tenta calar as mulheres. E Deus deu para a mulher uma sensibilidade de perceber o perigo. A gente está comparando muito com a leoa, e a leoa é assim na natureza, né? A leoa, ela tem um instinto para proteger o bando. Ela tem uma coragem para agir. Ela não espera o ataque para se defender. Ela é vigilante, atenta, pronta para proteger o que tem valor. Então, nós, como mulheres, precisamos estar atentas a sinais que podem nos levar para esse lugar de perigo. E é isso que nós queremos hoje despertar em cada mulher. O discernimento e a força para se afastar de qualquer forma de violência. Na Bíblia, está escrito que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, pensando em tudo isso, eu quero começar a falar sobre a violência. Quando uma mulher chega ferida, qual é a marca mais profunda que a violência deixa? Como nós podemos reconhecer sinais de abuso, mesmo quando não há agressão física? E como nós, como mulheres, e principalmente mulheres cristãs, podemos acolher essas que têm passado por esse tipo de problema, sem julgar e sendo um instrumento de restauração? Eu vou começar dando a palavra para a Luciana,
porque a Luciana trabalha num centro de recuperação de mulheres. Ela ali, ela ministra a vida delas, ela ensina a palavra, ela atua como secretária, então ela acompanha de perto o processo de restauração. Então, Luciana, pode começar. Já passaram várias, né? Mas a gente vê que o que mais elas sentem é isso, a rejeição. E que o mundo mesmo dá. Nem sempre é só um homem que a deixou, mas acontece casos. Mas, na maioria das vezes, é o olhar das pessoas para ela por vê-la da forma que está, né? Já chegaram algumas até machucadas, sim. Já aconteceu o caso de eu ter que buscar no hospital uma que levou uma topada, deram algo na cabeça que saía bicho. Ai, E nova, assim, na maioria das vezes as meninas são novas e estão tão acabadas assim com a vida e às vezes o que elas me passam, até que elas se sentem bonitas naquela situação que elas estão, mas quando elas reconhecem que elas vêm, porque no centro de recuperação costuma-se tirar a foto quando a menina chega. E aí mostra-se o antes e o depois. sim. E é uma aparência tão diferente, o semblante, quando ela está maltratada ali, né, passando por aquelas situações, e depois, no decorrer, mesmo que lá não pode usar maquiagem, tem regras. Então, elas se vestem mais assim, uma saia, ou vestido, e não usam maquiagem. Mas o semblante dela, porque às vezes a gente olha muito a pessoa pela aparência assim, no contudo, a roupa que está vestindo, mas não, a gente procura ver o semblante, que é o por dentro dela, e isso muda. O que ela reflete depois é muito mais bonito do que antes, quando ela pode até chegar com a maquiagem que é superficial. Sim. Uma mudança de dentro para fora, né? Sim, e elas mesmo notam isso e falam: "Olha como eu estava", porque a situação é essa mesmo, para elas veem como elas estavam se acabando naquilo ali, no vício, na maioria das vezes. Outras também que entregam seus corpos para poder conseguirem o que querem e estão sendo manipuladas ali. E há uma mudança de dentro para fora e elas se valorizam. Uhum. Às vezes podem chegar até magras e saírem dali até mais cheinhas, mas elas estão bem com elas. Sim. E nisso elas veem a autoestima, que não é simplesmente um corpo bonito por fora e por dentro todo machucado. Uhum. Porque às vezes a gente pensa, como você mesmo falou, a gente pensa assim, na violência, a gente logo imagina, levou um tapa, apanhou, está machucada. Mas tem uma palavra que é muito falada, que o que mais machuca são as palavras. E na maioria das vezes, muitas mulheres estão machucadas por dentro por coisas que estão sendo faladas e está entrando. Isso Uhum. acontece muito lá no centro de recuperação. A ferida mais forte é de fato aquela Profunda. que está lá dentro, né? Aquela coisa que fica de fato guardada. E muitas vezes é até difícil da gente acessar, né? Precisa de um trabalho contínuo, um trabalho de formiguinha. Eu imagino que quando as meninas chegam lá, tem toda uma sequência Tem que ter uma de coisas paciência que vão maior. acontecendo, né? Tanto que quando chega, tem 3 dias de descanso. Geralmente são 3 dias de descanso. Porque elas estão tão, assim, acabada Sim. no corpo. Sim, geral, porque ou usaram muita droga e não estão conseguindo, porque pernoitaram noite, Sim. então elas precisam dessa reabilitação. Então elas ganham 3 dias para elas poderem dormir, ficam à vontade, só no come e dorme. E depois que elas começam a atividade. Sim. Então tem que ter a paciência maior com elas assim que elas entram. Depois vai mudando. E aí vão entrando outras e, por incrível que pareça, muitas das vezes elas mesmas se ajudam.
Se uma entra com uma ferida, a outra que já está lá ajuda para cuidar. Já entrou também umas que não conseguem se movimentar direito, se locomover, e elas ajudam no banho, no pinchar o cabelo, uma ajudando a outra. E elas vão vendo a situação que elas já passaram se repetir nas outras, e isso vai. Eu acho que, assim, no meu modo de ver, aquelas que valorizaram tudo que passaram e querem ajudar, até quando saem mesmo, elas continuam com aquele mesmo pensamento de querer sempre ajudar. Ajudar. Eu acho que até o fato de ajudar ajuda a mulher a se ver de novo como mulher, né? Eu acho que está muito no instinto da mulher o cuidar. É, Então, quando você consegue enxergar alguém e voltar a cuidar de alguém, você só consegue cuidar de alguém quando você está cuidado, né? Então, faz parte do tratamento, né? Faz parte do se reconhecer de novo, do entender o seu propósito, de ver de novo a feminilidade brotando, porque tudo isso vai sendo minado, né? Com qualquer tipo de violência, vai sendo trazendo de minado. novo a identidade, né? Porque elas, quando chegam lá, elas perderam a identidade, né? e é algo que faz assim, a gente até lembrar de como é bom quando uma mulher se ajuda. A gente estava conversando, né? Você se preocupa. Eu cheguei no domingo e ela se preocupou com os meus cachinhos, porque eles vão subindo e ficam maior, e ela foi ajeitar. Mas tem gente não, que olha assim o que está acontecendo com a outra E julga, ou ou deixa passar no menospreza. lugar de tentar ajudar, Sim. né? E é tão bom quando uma mulher se coloca no lugar da outra, assim, nessa questão de ajuda, de união, de querer o bem da outra, de querer a outra também bem, assim, e não achando, se ela se ajeitar mais, vai ficar mais bonita que eu, Sim. e vai pegar meu lugar. Entender que não é uma competição. Não é, isso Exatamente, não é aí. competição. Quando a gente pensa nos sinais de abuso, sem ser a agressão física, eu acho que a gente pode até lembrar de alguns outros podcasts que a gente já fez aqui, com a presença das nossas psicólogas, né, da Sandra, da Yani, que tem alguns sinais que mostram que a pessoa está passando por abuso, por dificuldade. Então, isolamento, né, a mudança de padrão de comportamento é uma coisa que chama atenção. Se a pessoa é muito extrovertida e de repente ela começa a ficar muito quieta, ou ao contrário, a pessoa é muito quieta e começa a ficar muito extrovertida, está querendo mostrar que tem alguma coisa, né, de diferente. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, né, porque nem sempre a violência está estampada na cara da pessoa. Então, os pequenos sinais, a gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes as feridas também são visíveis, né? Isso também acende um sinal de alerta mais ainda. Eu estou lembrando aqui que tem até uma campanha, né, que mostra muito, aparece na TV, de quando as mulheres fazem sinais, né? Aquele sinal assim, Sim. pedindo ajuda, que são coisas que se a gente não está olhando para o lado, a gente não vai estar pronto para ajudar. Exatamente. Às vezes você está olhando tanto para você e a sua correria do dia a dia, que tem alguém do seu lado precisando de ajuda e você não enxerga, você não vê. Você não vê ou viu, você não. É o que a Luciana falou, a empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Porque muitas vezes essa violência, quando é violência física, é fácil, mais fácil de identificar, porque às vezes você vai ver um hematoma ali. Mas e quando a violência é emocional? Aí vem o que você falou, a pessoa está mais fechada, você vai elogiar, ela já não, né, não recebe bem um elogio, e aí você vê que tem algo diferente, que é o que a gente vai falar depois, né, na autoestima. O inimigo, ele tenta roubar a voz e o valor da mulher. Mas Jesus veio para restaurar os dois. E quando ele entra, ele cura a mente, o coração e até a autoimagem, que foi o exemplo que a Luciana deu para gente. E nós precisamos ser esses instrumentos de restauração. Em Isaías 61, a gente lê o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim.
E ele me enviou a curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os algemados, para conceder aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isso é o que Jesus veio para fazer por mim, por você, por cada uma de nós. E nós somos os instrumentos de Jesus aqui na Terra. Então é tão importante a igreja estar preparada para isso, né? Para receber, para acolher, para participar. Se você tiver vontade de visitar o centro de recuperação, pode combinar com a Seja Luciana, bem-vindo. né? Então, assim, é tão importante a gente estar envolvido disso e a gente lembrar que não há ferida, não há. Não importa se ela é física, se ela é da alma, se ela é da mente, não existe ferida que não possa ser curada na presença de Deus. E a gente precisa lembrar que esse ciclo, ele pode ser rompido, porque normalmente a violência, seja ela qual for, ela normalmente ela tem um ciclo, né? Eu conheço pessoas que já vieram falar comigo, se abrir, às vezes até fora da igreja mesmo, às vezes conhecidos na rua, amigos, mulheres que estavam passando por uma situação de abuso e já vieram chorar, pedir oração e falar: poxa, eu não aguento mais, porque ele me oprime, porque ele fala que eu não sou nada, porque a pessoa que está comigo me faz acreditar que eu não vou conseguir mais ninguém, que eu não valho para nada. E normalmente são mulheres bonitas falando isso, tá? Bonitas, inteligentes. E aí, quando você vê, a pessoa falou aquilo, daqui a um mês, ela está com a pessoa ainda. Ela está ainda presa naquele negócio porque justamente ela acha que ela não consegue sair. Então, a violência, ela normalmente é um ciclo que se repete, com muito envolvimento de medo, de culpa, de promessa de mudança. Mas são promessas que a gente sabe que a maioria das vezes vem da boca para fora. Mas Deus, ele pode romper esses ciclos viciosos. E a fé é justamente a chave que abre portas. Mas a fé, ela caminha com atitudes. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Quando a gente está passando por uma situação dessa que prende a nossa alma, seja ela um vício, seja ela uma atitude de comportamento de risco, seja ela um relacionamento opressor, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, eu quero aproveitar esse momento para dizer que no nosso país existem canais de apoio à proteção. Porque o nosso objetivo aqui é sempre trazer a luz da palavra, mas também lembrar da nossa responsabilidade cívica, lembrar da nossa responsabilidade legal. Então, existe o 180, você pode ligar para o 180, que é uma central de atendimento à mulher 24 horas por dia, gratuito e confidencial. Tem o 190 também, que é emergência policial, se for um alto risco, né? Um risco iminente de vida, de está apanhando, de estar sendo ameaçada a vida de feminicídio, liga para o 190. Existe também as delegacias especializadas de atendimento à mulher, onde você pode abrir um boletim de ocorrência, onde você pode prestar sua queixa. E é claro que eu também não posso deixar de falar, como profissional de saúde, que você também pode e deve passar pelo atendimento médico e psicológico, porque você precisa estar respaldada por profissionais da área. Mas nós, como comunidade de fé, devemos ser abrigo, sempre. A igreja, ela não é um lugar de silêncio, não é um lugar para você esconder as suas feridas, as suas falhas, não. É um lugar que é para vir o doente mesmo, né? Jesus falou isso, falou assim, ó, não é o saudável que precisa do médico. Não é, é quem está doente. Então, nesse momento, eu quero justamente falar sobre isso, sobre esse momento do acolhimento. Quando a mulher finalmente chega e pede ajuda, eu vou continuar com a Luciana, depois a gente passa para a Ana Paula. Quando a mulher finalmente chega e pede ajuda, como é que a nossa fé pode ajudar a mulher a romper esses ciclos? Eu acredito que só assim, o que a gente vê, quando ela pede ajuda, é um avanço. E é o começo de tudo, né? Porque se ela não tiver essa iniciativa, é impossível a gente ajudar. Porque a gente até pode falar, mas se a pessoa não quer, não vai chegar a nada. Mas quando ela está aberta para ouvir, quando muitas das vezes também elas não querem falar, por mais que elas queiram ajuda,
elas não conseguem de cara se abrir. Mas é onde você tem que ter a paciência, a sabedoria, para você Respeitar também o momento. respeitar o tempo da pessoa. E sabe aquela historinha da água que vai batendo, batendo? Vai lançando a sementinha, vai lançando a sementinha. Então, o pastor Luiz trouxe uma palavra também no domingo, né? Que me ajudou bastante nesse tema, por conta dele pegar aqueles 2 discípulos e falar, eles estavam ali e eles se colocarem à disposição de orarem para que aquele homem fosse curado ali daquela situação, se levantar, andar, mas que não era, quando ele bateu na tecla, que não seria fácil simplesmente falar levanta e anda, e ele se levantar, e que aqueles discípulos precisavam fazer mais e segurar na mão daquele homem e ajudá-lo, porque ele nunca tinha andado, e mesmo aquele que já andou. Mesmo quando você anda, que você para de andar, até você pegar de novo aquela força, precisa, né? O ritmo mesmo, né? Sim. A força, o equilíbrio, o rompimento do medo até, né? Porque tem o medo da mudança de posição. Que foi o que ele também falou, né? Porque você se acomoda, porque você está acostumado. Se você não anda, você vai receber. Vai vir tudo na sua mão. E desde o momento que você dá o primeiro passo, é você que tem que começar a buscar, né? Vai ter que tomar. Ao invés de pedir, você tem que trabalhar. E isso acontece com elas. E a gente sempre fala também, aproveita o momento. Geralmente, a missionária lá impôs, tem regras que são 9 meses, no caso, a reabilitação delas, para poder elas voltarem para suas casas. Acontece casos de algumas saírem antes, já aconteceu. Minha irmã saiu com 15 dias. E graças a Deus está aí, de pé, 11 anos, missionária, e com sede do Senhor, porque também, para se manter de pé, tem que estar buscando o Senhor incessantemente, porque senão... E ela diz assim para mim, né? Se eu lá no mundo, eu perdia noites de sono, ficava ali buscando o errado, porque eu não vou ter essa mesma sede de estar buscando o Senhor. Isso tem causado força, tem dado força para ela, né? Tem o alimento espiritual. Sustentável. E é o que a gente procura passar. Eu acredito assim, a gente semeou a semente. Tem muitas que voltaram, mas quando a gente tem o contato com elas de novo, elas falam que não esqueceram. Só estão fracas ali, mas por isso que o apoio faz essa diferença. Acho que é importante a gente pensar que nada é em vão, né? Não nada mesmo. É em vão. Seu tempo que você dedicou. Nessa fala sua, eu vejo essas 2 coisas importantes. Então, primeiro, entender que nada é em vão, porque às vezes os ciclos são difíceis de se romper mesmo. Então, assim, nada é em vão. Tudo que a gente semeia, que a gente faz para ajudar, não vai voltar vazio. E a segunda coisa é a gente entender isso. Essa mensagem do pastor Luiz é bem importante mesmo. A gente vai até colocar aqui na descrição do vídeo também para você poder assistir se você não tiver assistido, porque essa questão do ajudar. Às vezes a gente acha que quando Deus opera a cura, que quando há libertação, que a pessoa tem que, num sopetão, fazer tudo. E nem sempre é assim. Às vezes mas nem sempre cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, às vezes, a pessoa vai precisar de mais um tempinho de você segurando a mão dela. E tá tudo bem. É para isso que a gente está aqui, né? Deus chamou a gente para isso. Então, de fato, isso faz toda a diferença. A gente entender que não está errado você estar ali ainda amparando. E aí eu vou jogar para Ana Paula, porque justamente nesse sentido de irmãs, né? De igreja, como ser uma rede de apoio para quem está vivendo isso, né? Quando a mulher entende que ela não precisa enfrentar isso sozinha, certamente é melhor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre ser rede de apoio. Eu sei que você é rede de apoio. Obrigada. Eu gosto, sabe? Eu gosto muito, assim.
Eu gosto de acolher. E como a gente falou aqui, você falou no início, né? Principalmente na igreja. Eu vejo a igreja como um hospital, né? A gente não pode esperar que todo mundo aqui esteja bem. Então, a gente tem que estar muito atento, principalmente porque a gente já tem todo o contato com quem já está aqui, né? Já conhece bem. E quem está chegando? Às vezes chega uma pessoa, eu fico pensando, o que essa pessoa veio buscar? O que ela precisa hoje? Porque às vezes a pessoa está mesmo em frangalhos, né? E ela quer, às vezes, só um abraço. Só um abraço e um sorriso, a pessoa já se sente importante. Ela já começa a ver de novo aquela identidade que a gente falou. E a mulher, no caso, a mulher que sofre violência, ou aquela pessoa. Porque a gente não está falando só do meio cristão, né? Então, às vezes, vem uma mulher que não é cristã, ela vem buscar o primeiro refúgio dela, que é entrar na igreja. Então, a gente tem que estar atento para isso. E, às vezes, você não precisa nem falar nada, você dá um sorriso e recebe bem. E quanto à rede de apoio no geral, é estar atento mesmo, é estar atento e colocar sempre, né, aquela coisa da empatia. Porque a gente fala, nosso dia a dia é corrido, todo mundo tem dia a dia corrido, é filho, é marido, é trabalho, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas tem que ter um tempo para as coisas do Senhor. E as coisas do Senhor não é só aqui dentro, é lá fora também. E eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo, né? Se eu estou ali na recepção de um consultório aguardando, eu puxo conversa, e ali eu já pego contato, e ali a pessoa já se abre. E às vezes, igual uma vez eu estava aguardando a consulta ginecológica e conversando com uma menina que também é uma paciente, e a gente começou a conversar, e ela, assim, cristã, estava afastada, e falando das coisas que ela sofria num relacionamento. Falei, não, mas você tem que se cuidar. Eu falei, não, procura uma célula. Mesmo que você às vezes não queira estar na igreja, não quer ir, você está voltando, mas procura uma célula ali, você vai fazer amigos. Você tem que ter amigas. E eu vejo assim, por mim, depois que eu me envolvi na igreja, nos ministérios, assim, muita coisa mudou para mim, muita coisa. Porque você se ajuda, você vê que você não está sozinha. Quantas coisas eu passei, né? Na minha vida pessoal, problema de saúde, filho, marido, sogra, e eu tive rede de apoio. Então, é importante você ser rede de apoio, porque você pega na mão e vai junto. Depois se deixa e caminhar sozinho. Mas você, às vezes, precisa daquele primeiro momento de alguém estar ali junto e você se sente importante com isso. Você vê que é alguém que está olhando para você, né? É legal a gente pensar na figura da rede, né? Porque, de fato, dá a mão aqui, vocês. Se é rede, Você não vai cair. ninguém vai. Então, assim, a Ana Paula pode estar segurando a gente agora, mas se acontecer alguma coisa com ela, a gente está segurando ela. Então, isso é rede. Verdade. Isso é rede. A gente está entrelaçado. A gente está ali. E são pontos, né? A rede tem até vários pontos, porque se a gente não dá para a gente fazer aqui o entrelaçado. Mas então tem os pontos, e principal, que ainda tem Deus fazendo a terceira dobra aí, que dá o nozinho ali em cima do nosso, e aí não solta mesmo. A rede de apoio, ela não te deixa cair. E a rede é para tudo, né, gente? Eu que tenho minha família longe, que não tenho. Minha família mora no interior. Quantas vezes eu tive como rede de apoio a minha igreja? De precisar deixar o Otto com alguém, eu pude ser socorrida, sabe? Então, é importante, a gente não pode se isolar. Porque às vezes tem muita gente que é muito fechado. No caso da Robertinha, né, a nossa amiga, que a gente foi ali rede de apoio para ela quando ela fez cirurgia, mora sozinha. Então você tem que não quer, mas eu vou ali e busco. É uma família, né? É uma Se família. É uma família. E eu costumo tentar ser assim lá no centro de recuperação. Algumas das meninas que já saíram e eu mantenho contato. Já levei até algumas lá para evangelizar na missão que a gente faz. E a gente está sempre se falando, o tempo todo. E agora, então, com rede social, podem ter ido para longe, que a gente e até mantém. um jeito de mostrar assim, tô aqui, eu lembro de você importa para mim, né? Então, isso é um jeito de valorizar mesmo. É muito bom. Teve não tá uma... esquecida.
Teve uma que ela não se sentia segura de sair. Então, ela praticamente morou no centro de recuperação por muito tempo. Ela acabou sem ela, assim, sem ela compreender, ela estava sendo uma cuidadora já. E é tão forte que ela se mantém até hoje. Depois de tanto ser falado que ela precisava voltar para a família, né? Que ela se achava segura só ali dentro. E ela resolveu. A assistente social falou para ela: centro de recuperação não é moradia. E ela tomou posse. Trabalha, mas ela tem um jeito. Algumas nos chamam de mãe. Eu sou mais Lu, né? Mas tem algumas que nos chamam de mãe. E ela vem. Na folga dela, ela vai. Se ela tem a oportunidade de dormir com as meninas, ela dorme, passa o dia, leva para a igreja. Então, você vê assim como é importante, porque depois não é patrão e o trabalhador, né? A gente não se coloca assim na questão de servos de Deus, mas somos amigos, irmãos, e a gente se apegou. E a gente tem tentado fazer dessa forma e dá certo quando a gente quer sem menosprezar a situação. Quer me deixar nervosa é ouvir alguém falar. Vai ali um bêbado, vai ali que eles falam, cracudinho, essas palavras assim, acaba comigo. Porque eu penso assim, do mesmo jeito que a pessoa não gosta de ser chamada. Se você é branca, você não quer ser chamada que a pessoa te chame dessa forma. Se eu sou preta, eu não quero ser. Então, Você não quer ser rotulada por Rotulada. aquilo sim. que... Aham. E como as pessoas às vezes não percebem que isso também causa dor no outro quando você fala certas palavras. Aham. Então somos todos iguais perante a Deus, né? E isso é necessário a gente refletir. Sim, acho que para gente ser rede de apoio, o primeiro ponto é isso. É a gente entender que todos nós podemos precisar uma vez, ou seja, nenhum de nós está imune a cair, nenhum de nós. E que todos nós temos valor, né? Então, eu queria agora tomar isso tudo que a gente acabou de falar e lembrar que quando você está passando por uma situação dessas, o primeiro passo para você sair, quando você está passando por uma situação de violência, de vício, né, de destruição, o primeiro passo é você entender que é possível mudar. É possível. É possível mudar a situação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu falaria que é romper o silêncio. É o pedir ajuda. É. E o terceiro passo é se cercar de pessoas que vão te ajudar, né? Porque se a gente não tiver essas pessoas, é muito mais difícil. Porque uma recaída acontece mais fácil, aquilo que estava te envolvendo e aprisionando se apresenta mais facilmente, você vai estar vulnerável. Então, o terceiro passo, e é um passo importantíssimo, é se cercar de pessoas que vão te lembrar o teu valor. A leoa, ela não caça isolada. Então, a gente está falando dessa questão aqui da mulher, principalmente ajudar outra mulher, porque mulher entende mulher. Não é que o homem não possa ajudar, também pode, mas mulher entende mulher. Então, a leoa, ela não caça isolada. E a mulher também não precisa enfrentar as suas lutas sozinhas. E há uma força na comunidade da fé, principalmente. Na igreja, há uma força, há uma família, há Foi. um apoio, há um abrigo. Jesus, ele nos chamou para ser essa ponte sobre as águas, esse abrigo no deserto, né? Então, eu queria pular agora para um próximo bloco. Por quê? Porque eu acho que quando eu penso em violência contra a mulher, seja ela violência física, seja ela violência psicológica, uma das coisas que eu mais vejo que é destruído na mulher é justamente a identidade e a autoestima. Acho que um dos danos mais profundos da violência é essa mudança, essa deformação da identidade. A mulher, ela começa a acreditar em tudo que ela ouviu dizer, as rotulações, né? Então, isso que a Luciana falou é muito importante. Ah, tá vendo aquela ali, ó? Aquela ali vende o corpo. Ah, aquela ali
viciada, aquela ali apanha do marido, aquela ali é muito fácil apontar o aquele ali, mas é muito mais difícil estender a mão para aquele ali. Então, quando a mulher ela começa a acreditar no que os outros dizem, ela perde a autoestima dela. Muitas vezes ela perde até o desejo de lutar, ou até ela acha que não existe pelo que lutar. Eu sou mesmo aquela ali, para que eu vou tentar mudar? Isso não é mutável. A leoa, que é com quem a gente está aprendendo, ela é uma líder nata. Ela guia o bando, ela ensina os filhotes, ela toma suas decisões com confiança. Ou seja, a leoa é um animal bom para a gente ver que tem autoestima. Ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. Mexe com meus filhotes. Sabe o poder que ela tem. Ela sabe. Ela sabe. Ela tem consciência do papel dela. Ela não precisa competir com o leão, não, porque ela sabe que ela é leoa. Ela não é Isso aí. leão. Ela não precisa competir com o leão. E assim a mulher precisa ser. A mulher precisa ser segura da sua identidade, a identidade que Deus deu para a mulher, sem precisar provar nada a ninguém. Né? A gente não precisa provar nada a ninguém. Acho que talvez a gente precise provar só pra gente. Isso aí. Só pra gente. E no Salmo 139, que é aquele salmo maravilhoso que fala sobre a criação, né, de todas as... Ela fala ali como é que Deus criou a gente. No versículo 14, ele fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Ou seja, gente, a gente tem que pegar esse versículo e falar Sou assim, gente, obra, eu olha sou só. tua obra. Olha como é que eu sou admirável. Deus me fez de modo especial e admirável. Então, falando disso, a gente vai falar um pouco de autoestima. Porque como é importante a autoestima? Então, eu vou passar a bola para Ana Paula. Agora a gente vai começar com ela. E a gente vai falar sobre o que é autoestima. Mas, assim, não a autoestima que o mundo dá. Porque essa autoestima, muitas vezes, ela é deturpada. Mas o que é autoestima à luz da fé. À luz da fé. Então, primeiro, a autoestima tem a ver com autocuidado, com a autoimagem, né? Que você fala, autoestima é como você se vê. Eu acho que vai mais do que como você se vê, como você se enxerga mesmo, porque você às vezes olha no espelho, você está vendo uma coisa, mas você não está vendo, você está se enxergando de uma outra, né? Uma outra forma. E aí entrando até na questão da mulher, né? Da violência, essas então assim perdem, né? A autoestima. Perdem a autoestima e perderam a identidade. E aí o que a gente tem que trazer sempre, eu estava até falando com a Luciana antes, falei, Luciana, eu sempre penso, eu sou a menina dos olhos de Deus. A Luciana, nossa, eu pensei isso, fiquei pensando muito sobre isso. Então, quando a gente pensa que a gente é a menina dos olhos de Deus, né? Nós somos filhos do rei, logo nós somos princesas. Então, a gente tem que saber o valor, porque eu acho que a autoestima também está ligada com o valor. Porque quando você não... Primeira coisa, você vai falar, quais são os meus valores? Porque a pessoa que perde a autoestima, que não tem mais, está com a autoestima baixa, ela nem enxerga mais os valores que ela tem. E aí a gente tem que voltar lá, né, na Bíblia. Os valores que Deus fala, todos nós, Ele fez cada um de uma forma, cada um com um jeitinho, cada um com um dom especial. E todos têm. Mas às vezes está adormecido ou entra naquela questão que você falou, a convivência. Às vezes a pessoa sofreu tanto que alguém fez você acreditar que você não é aquilo, que você não é a leoa, né? Que você não tem esse poder. E aí vai mais do que o mundo mostra para a gente, né? Autoestima, porque a gente tem que ter cuidado que o mundo ele está cobrando, de repente, mas o padrão do mundo. Porque eu não sou bonita, porque eu tenho quadril largo, eu sou cheinha, ou né, teve a época do cabelo, todo mundo alisar o cabelo. Então, eu não estou me adequando. Eu não estou me adequando a esse padrão. Então o padrão é magro, ou a cor do cabelo, a cor dos olhos. Né, a gente vê por esses filtros, né? Então, você começa a ter uma deturpação da imagem. E aí vem a autoestima, o autocuidado, a autoimagem, como você se vê, que eu já falei, e o autocuidado. Aí no autocuidado vem
vem uma série de coisas, como você cuida do seu corpo. E aí, não só para aquela questão de cuidar do corpo, aquele cuidado exacerbado, mas a gente vai na Bíblia. A Bíblia nos fala que o nosso corpo é o templo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Tudo com dosagem, né? Com equilíbrio, igual a Débora conversando com ela falou, tudo com equilíbrio. Então, tudo com equilíbrio. A gente vai para a academia? Sim. A gente vai cuidar da saúde física, mental, cuidar da alimentação, cuidar da higiene. Isso é para autoestima. Isso quando você também está com... Né? Engraçado que, desculpa te cortar, engraçado quando se chegava outubro, rosa, só se falava sobre isso, né? O cuidado Da do mama, câncer de do mama, né? Da questão autoexame. da saúde. E hoje está sendo ampliado. Sim. Que a gente tem que cuidar, a gente fala, a mulher, depois dos 40, tem que ter um cuidado redobrado, né? Quando entra, vem ali chegando a menopausa, e a musculação. Então, assim, para você cuidar de você, né, para você cuidar dos outros, você tem que cuidar primeiro de você, porque você vai dar aquilo que você está cheio. Como que uma mulher doente, uma mulher com baixa autoestima, ela vai cuidar da família, ela vai cuidar de alguém, se ela não está cuidando nem dela? Então, primeiro você começa cuidando de você, né? E depois você vai doando, transbordando. Então, meu filho, quer conversar comigo sobre cabelo? Eu tenho uma dica. Vamos falar sobre maquiagem? Não sou expert em nada disso, mas são coisas que eu gosto. E aí eu vejo que às vezes a pessoa está ali um pouco apagada, né? Correria, não tive tempo. Eu falo, tá, vamos ali, quer jogar um blushzinho para dar uma realçada, para dar uma. Lembre-se, para dar uma realçada Isso. naquilo que você. Não é para te deixar bonita. Na beleza que você já Na tem. beleza que você já tem. Entendeu? Na beleza que você já tem. Porque às vezes a sua beleza até ali escondida com alguma dor, com cansaço. Aí vem também a rede de apoio. E a rede de apoio é para tudo isso, né? Até para um elogio. E você vê que a pessoa, quando está com a autoestima baixa, ela tem dificuldade de receber elogio, ela se esconde, ela não quer enfrentar desafios, né? Porque ela está com a autoestima tão baixa que ela quer se esconder. E a gente tem que estar. A rede de apoio serve para isso, para você estar com esse olhar atento. E aí você vai conversando, né? Você vai trazendo a pessoa para mais perto e você chega até a identificar se a pessoa está passando por algum problema. Porque você vê naquele momento uma mulher às vezes que se cuidava e de repente ela não está se cuidando, porque com a autoestima baixa pode vir também uma depressão. Sim. Né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa né? puxa a outra. A Lu, que acaba convivendo muito com mulheres que chegaram até ao fundo do poço, vamos dizer assim, né? Depois de você chegar ao fundo do poço, você vê muitas delas reconstruindo a autoestima. E pelo que você falou um pouquinho aqui, o que eu já consegui pegar aqui, que para poder começar a reconstruir isso, tem que começar de dentro para fora. Sim. Né? Eu até achei interessante isso de lá, ele não usa maquiagem, não usa, e mesmo assim elas se veem bonitas. Por quê? Porque é isso. Né? Então, depois de uma relação abusiva, não adianta você só fazer o externo. Não. Você precisa começar de dentro para fora. É entender de novo quem você é. É começar a reconhecer o seu valor. Poxa, isso aqui eu tenho de especial. Isso aqui eu sou diferente. Isso daqui eu me destaco. Isso daqui eu tenho a oferecer. Né? Então, são várias coisinhas que vão se reconstruir e uma coisa puxa a outra, né? Porque se você vai reconstruindo o interior e você pratica uma atividade física, você bota um blushzinho, e você bota... Vai cada vez mais você vai conseguindo se reconhecer mulher, se reconhecer empoderada, se reconhecer forte, se reconhecer digna, né? Se reconhecer pronta para um novo desafio. Empoderada no Senhor. É isso. que é a verdade, né? Porque quantas mulheres dessas que se dizem as empoderadas de hoje em dia, na verdade, é uma máscara. Porque às vezes a pessoa não entende. Mas assim, para a gente que já conhece a palavra do Senhor, e lá é um centro de recuperação onde é semeando a palavra. Então, o que faz, assim, que eu vejo mudar, o que liberta, é a palavra. Uhum.
E isso, como é por dentro, faz com que reflita para fora. E é o que elas veem, a libertação. Cada vez conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que elas sentem isso dentro dela, a libertação, vai refletindo, né? E a Bíblia fala sobre isso da gente, né? Se a gente é o templo do Espírito Santo, se a gente é a menina dos olhos de Deus, então a gente tem que refletir a imagem e semelhança do Senhor. E até refletindo aqui nesse texto, nas mensagens, eu coloquei até um ponto que eu costumo falar muito: aquilo que não me matou me fortaleceu. Porque eu nunca fui espancada, eu nunca passei por essa situação. Mas há violências em palavras que querem te matar, que querem te oprimir. E quem já nunca passou por isso? Pessoas que nem deveriam falar palavras que te machucam, mas que dão a boca, né, o que não deveria dar, Sim. e acaba machucando. Mas também isso. Não são essas palavras que vão nos fazer eu colocar desculpa, eu caí, eu parei, como em várias situações as pessoas, como foi dito, vou voltar a fazer, já que falam que eu sou viciado, eu vou me colocar lá. Não, a gente tem que pegar o que é bom. Então, se aquilo me faz mal, por que eu vou querer? Então, eu tenho que me levantar. E nessa palavra aqui, nessa frase que eu gosto muito de falar, o que não me matou me fortaleceu, eu me baseio em Filipenses, onde é falado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é tudo a gente pode, não é só as coisas boas que a gente pode receber. É exatamente. Né? Como muita gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará mesmo. Você tanto vai ter as coisas boas, quanto você vai ter as coisas ruins, que não vai te faltar. A gente está aqui sujeito a passar por tudo. Mas é maravilhoso a gente poder se reconstruir, mesmo quando as pessoas acham que já te destruíram, né? E a gente vê, não, em Deus, verdadeiramente, a gente está. Nossa força não vem de nós mesmos. Uma vez um pastor falou assim para mim: Você é forte, né, irmã? Aí eu falei para ele: Eu não sou forte. O meu Deus que é forte. É o leão da tribo de Judá que habita em mim. É isso. É assim que a gente vira leoa. É com ele. É com ele. Né? E qualquer mulher pode enxergar esse seu valor. Basta você se aproximar de Deus, né? Muitas vezes você pode não ter uma Bíblia perto de você, você pode não saber o como, mas o primeiro passo, como a gente falou do romper o silêncio, você pode romper o seu silêncio para Deus também. Você pode simplesmente abrir a sua boca e falar: Senhor, me mostra como. E Ele vai mostrar. Senhor, me ajuda a enxergar esse valor. E Ele vai ajudar. E se você precisar de ajuda, pode procurar a gente aqui na igreja também. Então, nós estamos aqui para isso. Deus, Ele quer que cada um de nós reconheça o seu valor nele. E que saiba que a sua identidade não muda, apesar das tormentas. A leoa não deixa de ser leoa quando ela sai ferida de uma batalha. Ela lambe e segue. A mulher não deixa de ser mulher quando ela passa por uma tormenta. Deus te fez admirável. E nenhuma palavra dita contra você tem poder maior do que o que o Criador disse. Que é o quê? Tu és minha. Então, se você tem ouvido muitos, você não pode, você não é. Ninguém vai te querer. Deus hoje cala essas vozes para que você ouça a voz dele, que te diz: você é filha, você é forte, você é escolhida, você é preciosa. Aleluia. Você é você. Você Glória é a Deus. autêntica, como a leoa. A leoa, ela é o que ela é. A leoa, ela vive conforme a sua natureza. Ela não tenta ser outra. E é dessa autenticidade que nasce a força da leoa. E a nossa autenticidade é o quê? É Deus, como a Lu falou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma,
Nós, mulheres, precisamos ser mulheres autênticas, que nos conhecemos e nos encontramos em Deus. E encontramos nisso o poder para cuidar de nós mesmas, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. A gente falou aqui já muitas vezes hoje que para a gente cuidar, a gente precisa se cuidar. E na Bíblia, quando Jesus foi justamente falar ali do novo mandamento, ele falou o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar? Então, agora eu quero falar um pouco desse autocuidado como forma da vida espiritual, como parte da vida espiritual da mulher, né? O autocuidado, ele se torna parte da vida espiritual da mulher. Concordam ou discordam? Quais são as atitudes práticas que a gente pode tomar para restaurar esse amor próprio? Ainda mais? Quem ainda mais? Cuidar da saúde é essencial. Eu acho assim, sempre estar mais próximo do Senhor, sabe? Sempre buscar primeiro em Deus. Buscar primeiro em Deus. E lembrar do valor mesmo que você tem, porque é o que eu falei, beleza. Às vezes você conversa com uma pessoa que aparentemente é bonita, mas quando você começa a conversar, a pessoa não é tão bonita assim. É vazio. Né? É vazio. Então, os valores, Deus nos fez assim de forma individual. Então, a mulher tem sempre que lembrar do valor que ela tem, para o que, né, a finalidade, para o que Deus nos criou. A gente tem inúmeras qualidades em relação ao homem. A gente é mais amorosa, né? A questão assim, de ser mais afetuosa, ser mais paciente. Então, você tem que trazer aquilo para você, sempre trazer a lembrança. Trazer a lembrança, isso, e com isso você vai cuidar do templo, né? Não é pecado você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua alimentação, você cuidar da sua imagem, você usar um creme anti-idade, isso tudo com equilíbrio, gente. Isso não é pecado, né? Você está cuidando do templo, você beba água para se hidratar, coma alimentação saudável, e assim você estando saudável, você estando bem, você consegue cuidar dos outros, você consegue... Uma mulher bem dentro de casa, a casa fica bem, né? Toda a casa fica bem. E a outra questão também é que a mulher não precisa estar com ninguém para se sentir bem, né? A mulher sozinha, ela vai se cuidar para ela, porque você não se cuida para o outro, você se cuida para você. Mesmo você estando sozinha, né? Seja solteira. Que não é casada, mas eu não vou fazer minha unha. Para quem? Para quê? Não, para você. Você vai cuidar do seu cabelo para você. Higiene, né, gente? Para você. Né? Não, isso é muito importante da gente lembrar, né? Que isso é uma pequena atitude que faz toda a diferença, né? Então, quando a gente está falando aqui de atitude prática, né? Tenho várias pessoas que falam sobre beleza, bem-estar, falam isso, né? Se você se você trabalha em casa, home office, você não vai, né, se arrumar, não vai escovar o dente porque eu estou de home office. Não. Era engraçado na pandemia, né? Que o povo se vestia daqui para cima. Exatamente, Se acontecia de alguém... Aí esquece, vai se levantar, pegar alguma coisa, não tá de pijama ainda. E a outra coisa importante, né, que a Ana Paula muito bem falou, não é para os outros, é para mim. Então, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesma. Se eu for achar que a minha felicidade está em eu ter um outro alguém para completar a minha felicidade, um amigo, um namorado, um marido, um filho, não tá, gente. Então, a gente tem que estar bem primeiro com a gente mesmo e com Deus. É o nosso relacionamento com Deus, na verdade, que produz essa saciedade, né? Essa completude. Então, eu não posso achar que eu preciso de um outro alguém, né? É muito comum a gente pensar nisso no relacionamento matrimonial mesmo. Ou se a gente pensar assim, eu só vou ser feliz quando essa pessoa estiver perto de mim. E quando essa pessoa faltar? Né? Mesmo porque a gente não é feliz só por causa da pessoa. Ela pode ser até o cumprimento. Mas ela não é o que me faz feliz. Eu já sou feliz
E eu quero uma pessoa para sermos mais felizes. Exatamente. Porque quando a gente faz isso, a gente, na verdade, a gente está entrando numa furada, é uma Sim. enrascada. Uma depressão diferente e vira uma paixão que vira uma Você loucura. se coloca naquela dependência que a gente falou aqui no começo. Uhum. Isso é um pulo do gato para quê? Para entrar numa condição até de violência. A pessoa Tem nem sabe, mas está vivendo sabe. e nem sabe. Porque às vezes a violência é a gente que se coloca, é a nossa mente, é um ciúme doentio, né? Às vezes é até parte da própria mulher. Isso aí a gente não pensou no começo, né? Mas às vezes a violência parte de nós mesmos, a gente que se coloca numa situação e se coloca refém de alguma Porque às vezes coisa. você está tão fragilizado, está faltando algo, porque quando você está preenchido no Senhor, primeiro você se preenche no Senhor. isso. Né? Primeiro você se preenche no Senhor. E quando você não está preenchido, aí vem algo, até mesmo, vem as ciladas do mundo, as armadilhas, porque você está vazio. Eu tenho uma amiga que se casou já com uma certa idade, né, assim, regulando com a minha, e ela falou assim, Ana Paula, eu não falo que Deus não me deu sinais, porque Deus faltou me mandar um meteoro de sinal para mim. Ela falou assim, ele me deu muitos sinais, mas eu estava carente, eu estava em carência e eu acabei entrando num relacionamento abusivo, um relacionamento que não foi legal, acabou se casando. Então, uma mulher, uma executiva, e aí depois ficou desempregada e dependente financeiramente. Então, é aquilo que a Débora falou, você acaba vivendo nesse ciclo, né? Você tem que tomar cuidado com as armadilhas. Uhum. E assim, você falou uma parte, eu não sou o leão. Eu sou a leoa, eu sei o que eu sou. E eu acho muito bonito isso, das mulheres e dos homens saberem o que cabe a ele, o que cabe a ela, assim, os papéis. Uhum. E nem por isso um ficar querendo competir com o outro, porque hoje em dia, como teve essa libertação da mulher em questão de conquista, também há muitas das vezes esse lado também de competição até... E até de querer diminuir muitas vezes o Sim, homem, né? e é uma coisa desnecessária. Eu não sei se me cabe falar, mas eu tinha pavor de quando eu ouvia a palavra pastora. Porque o conhecimento que eu tive de pastora era nesse sentido, de querer pegar o lugar do marido, de querer ser mais sim, respeitada. E não tem essa necessidade, né? E assim, hoje em dia eu vejo a diferença. E receber o meu respeito e a minha admiração. E Deus me fez ter um outro olhar, de que há vários lados, há dois lados sempre, né? E a gente... Essa posição que eu tinha, ele me mostrou que... Porque esse era o meu problema. Que eu não vejo necessidade da mulher querer ser o homem. Exatamente. Como hoje. Cada um tem o seu papel, né? O seu cumprimento dentro do próprio ministério também. Porque o respeito é fundamental, sabe? Em todos os aspectos, e a gente tem que prestar atenção nisso. E muitas pessoas não deixam. Uma coisinha puxa a outra. E se a gente não ter um limite, porque o que eu acho que tem acontecido é as pessoas não estão tendo limite, tanto na questão de você não respeitar uma outra mulher, porque também há isso, eu até separei aqui Ana e Penina. Sim, é um exemplo bom. Porque Penina, vendo a situação de Ana, Sim. que ela estava passando ali, ela não ser solidária, como deve ser. Sim, porque uma mulher pode reconhecer a dor de outra mulher. Uhum. Uma mulher sabe onde o sapato aperta, né? E assim, Ana soube se posicionar apesar daquela situação. Chorar aos pés de Deus ali no templo, se colocar. E é isso, não vou falar mais, porque ela se preencheu do Senhor, né? Se preencheu no Senhor. Se preencheu no Senhor. O autocuidado, então, é espiritual. Quando a mulher olha no espelho, ela não vê os rótulos, mas ela vê a imagem de Deus. Quando a gente consegue se cuidar de verdade,
né? Uma coisa importante do autocuidado que a gente não falou é o descanso, as horas de sono. Ai, eu prezo, gente. Acho que você está pedindo esse muito. mal, não, Mas isso é importante. esse mal eu não... Isso é uma coisa que a gente precisa Eu olhar. prezo. É A verdade. gente precisa tomar cuidado, porque para a mulher é difícil. Difícil. Porque Pra normalmente mim, a não. mulher é a primeira a levantar, a última a dormir. Então, assim, Dormir. mas o descanso também é importante. A gente também pode pedir uma ajudinha para Deus, falar assim, Senhor, me faz que esses 10 minutos sejam 30. Eu peço isso nas quinta-feiras, porque eu durmo mais tarde por causa disso. Eu lembro que eu tive uma Mais época. força. Eu tive uma época que eu falava assim, ai, Senhor, eu só queria dormir no mesmo dia que eu acordo. Porque não dava, não coincidia. Então, quem consegue reconhecer o próprio valor não aceita viver em um cativeiro emocional, espiritual, físico. Isso é muito importante, mulheres, muito importante. Todas nós podemos recomeçar. O nosso passado não é uma prisão, e sim um ponto de partida. Combina com a frase que a Luciana falou, né? O que não me matou me deu força. Então, aprendamos como a leoa. A leoa, ela é resiliente. Ela se levanta depois da luta, ela lambe as feridas e segue. Não vive das perdas, ela vive do propósito, como a gente falou aqui no começo. Assim também é uma mulher restaurada por Deus. Ela transforma a dor em testemunho, o medo em coragem, a cicatriz em força. Em Isaías 43, 18 e 19, a gente lê o seguinte: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Ou seja, não é isso que te identifica, não é isso que te rotula, não é isso que te define. Por quê? Porque o que Deus fala para nós é: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Vocês não a reconhecem? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Em Deus há recomeço. Em Deus há recomeço. Então, para a gente finalizar aqui, que a gente está no nosso último bloco, a gente vai falar um pouco desse recomeço com Deus. Como é que a mulher pode transformar a dor em propósito? E que conselhos a gente pode dar para aquelas que ainda estão presas no medo? Vamos lá? Vou passar a bola para a Ana Paula primeiro. Repete, desculpa. Como a mulher Pode. pode transformar a dor em propósito? E que conselhos a gente pode dar para quem ainda está preso no medo? Transformar a dor em propósito, sempre reconhecendo o valor que ela tem, ela vai poder ajudar outras mulheres, né? A transformando essa dor dela num propósito de ajudar. Igual a Luciana falou, que lá outras meninas acabam desenvolvendo esse dom que tem de ajuda, né? De ajudar outras que estão ali, de acompanhar as outras que chegam lá, né? No local, também da forma como elas entraram anteriormente. Então, esse apoio que elas veem, que elas passaram por isso, então todo mundo consegue passar, né? Você consegue passar. Então, eu acho que o propósito, a gente pensar, eu acho que eu sempre falo, né? Deus sempre dá algo para a gente ajudar lá na frente. Não é aquilo para ficar guardado com você. Não é. Às vezes até uma dor, ou até mesmo uma injustiça que você tenha sofrido, no Senhor, você olhando, você vai falar, até que de repente não foi uma injustiça, foi algo para me impulsionar, ou para eu trabalhar em prol de outras pessoas. Eu vejo assim, acho que no propósito, sabe? A dor num propósito. Quando você passa pela dor, como a gente falou aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece é o quê? Justamente, eu vou passar sabendo que tem ele do meu lado. Então, eu passo pela prova diferente. Eu passo pelo vale da sombra da morte sabendo que o meu pastor está comigo. O meu bom pastor está comigo. E por isso que nada nos falta. Então, não nos falta o sustento, não nos falta o amparo, não nos falta o ombro para chorar, não nos falta a mão que vai nos erguer de novo. E quando a gente consegue passar pela dor, aquela dor, ela pode ser a dor daquela pessoa que está do meu lado. Então, eu sei, eu tenho hoje em dia está muito na moda falar do lugar de fala. O testemunho nada mais é do que um lugar de fala. Falar isso, testemunho, usar o testemunho. O testemunho é isso. Né? Então, assim, eu vivi isso. Então, eu posso
aconselhar outra pessoa que esteja vivendo. O testemunho, ele encoraja, né? E aí, esse podcast mesmo, muitas mulheres podem estar ouvindo e falar, poxa, se alguém conseguiu, eu vou conseguir. Porque a gente vê que hoje, mesmo com a rede social, né, tantas mulheres sofrendo violência, tantas mulheres ainda sofrendo questão com autoestima. E a gente fala, meu Deus, com tanto acesso à rede, mas tem ali, tem o propósito, né? Esses testemunhos sempre vêm para ajudar. E quem ainda está preso no medo, o que a gente pode falar para essa pessoa agora? Queira se libertar. Porque você tem que querer, né? Não basta eu querer pela pessoa. Eu posso até orar, pedir, mas se ela não declarar, e mesmo assim, na fraqueza, se humilhar mesmo, né? Falar com Deus, ou assim como chegam lá no centro de recuperação, elas não têm força. Não é elas não foram, muitas delas não foram assim simplesmente porque eu quero, como é para ser, mas porque as pessoas começaram a deixá-las de lado. Porque o que mais acontece lá é da família não querer. Porque já cansou de dar oportunidade e elas, muitas das vezes, não têm outra saída a não ser ir para o centro de recuperação. Porque os familiares falam, se você não quiser... Todo mundo já desistiu. E eu entendo esse lado porque eu já tive alguém que estava passando por aquela situação, mas ao mesmo tempo também nunca deixei, mesmo passando, mas existem aqueles que não têm mais força, porque tiram as coisas que estão dentro de casa, então chega uma situação que não tem mais, que ela não tem força mesmo, e é só Deus mesmo. Então a pessoa tem que falar, porque eu não vou dizer assim, eu quero, a pessoa nem sempre vai dizer assim, eu quero, eu consigo. Sim. Porque sozinha ela de fato não consegue. Mas Senhor, me dá a tua mão, segura na minha mão, porque muitas pessoas estão segurando, querendo segurar na mão do Senhor, querendo segurar na mão de alguém, e nisso se solta na hora da fraqueza. Mas quando é Deus que está segurando, a gente pede, Deus segura na minha mão, me fortalece, me dá palavras, me instrui, e ela vai conseguir sim. E muitas das vezes você vai escutar não. E é uma coisa também que eu aprendi. Tem pessoas que estão acostumadas, eu fiz uma oração e eu quero receber o sim do Senhor. Mas tem hora que o Senhor vai falar não para você. Deus já falou não para mim na minha oração. E o que eu fiz? Desisti? Não. Eu aceitei o não do Senhor porque Ele vê lá no futuro o que é melhor para mim. Obedeceu. Né? Então, se você está passando por essa situação, se ponha assim. Seja feita a vontade de Deus na minha vida e diga, eu quero ajuda, eu quero melhorar, eu preciso, porque a gente precisa também, né? De uma forma, muitas também vão por amor, assim, ao filho. Na maioria das vezes, os filhos, mãe, muda como... Eu sendo uma mãe, como eu quero ouvir do meu filho, se era para mim estar dando conselhos para ele, eu ouvi dele, mãe, muda. Ai, mãe, não faz isso. E quantas vezes eu vi filhos irem ao centro de recuperação visitar a mãe. E o mais bonito, elas se recuperaram. Essa mesmo que evangeliza comigo, e nunca apontaram o dedo para ela, respeitam. Ela agora como uma mulher de Deus ali, e ela sempre foi respeitada, até mesmo no centro de recuperação. As próprias meninas, já tinham chamado tão forte de Deus, que ela era respeitada pelas outras meninas, e as meninas a chamavam até de mãe. Mas ela teve uma posição e olhou para o filho. Então, quando você ama realmente a outra pessoa, você dá o melhor para a outra pessoa e você quer que a outra pessoa receba. E você se levanta. Então, se não é por amor a você, se o amor do filho, se o amor do pai, da mãe, que te incentiva, então se levante por eles e procure se amar.
Encontra, aí você vai conseguir reconquistar, se rever e que Deus fortaleça, né, a sua fé, porque a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. Às vezes nem chegou ainda na gente, mas é o que Deus tem preparado para nós e é o melhor. Amém. Então, se você ainda hoje se encontra presa de alguma forma, em algum medo, não necessariamente nem violência, não, tá? Porque assim, você pode estar vivendo alguma coisa de violência física, mental, psicológica, mas às vezes você simplesmente perdeu também a sua identidade por algum motivo. Você não consegue mais se ver, você não tem mais a sua autoestima preservada. Então, se você se encontra em qualquer uma dessas coisas que a gente falou aqui hoje, primeira coisa que a gente quer falar para você é: em Deus há esperança de recomeço. Deus, ele faz florescer onde há dor. Ele pega uma terra ferida e ele transforma em testemunho. O que era choro se torna uma voz. Então é isso que ele quer fazer com cada uma de nós. Cada uma de nós tem os seus choros, os seus medos, as suas questões. E é isso que ele está falando para nós hoje. E Deus, ele tem uma promessa para nós na sua palavra. E ele diz que a todos aqueles que choram, ele dá uma coroa em vez de cinza. Ele dá óleo de alegria em vez de pranto. Ele dá vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Deus, ele não chamou a gente para sobreviver. Ele chamou a gente para viver. E é isso que a gente vai tirar de resumo para esse dia de hoje, para esse EPCast. O título desse EPCast hoje é Reencontrando o Rugido. Então, que cada mulher que está hoje ouvindo possa reencontrar este som. Talvez ainda haja marcas que doem, mas o mesmo Deus que sustenta a leoa no campo é o Deus que sustenta a cada uma de nós nas nossas vidas. E Ele nos chama hoje para nos levantarmos, para cuidar de nós mesmas, para falar, para viver. E o que Ele diz é: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és minha. O seu valor não foi perdido, ele pode ter sido talvez esquecido, como a Ana Paula falou, pode estar adormecido, mas ele existe. E hoje o Espírito Santo te lembra de quem você é. Você é preciosa, você nasceu para ser forte, livre, e o rugido já ecoa dentro de você. Deus é que vai te dar essa voz. Então agora eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, primeiramente que tu possas nos fortalecer, porque primeiro a gente precisa ter força de pedir ajuda, ter força de cuidar de nós mesmas, ter força, Senhor, para nos olhar no espelho, Senhor Jesus, e vermos quem nós verdadeiramente somos. E nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que tu possas restaurar a nossa identidade em ti. Se há hoje, Senhor Jesus, mulheres que nos assistem, que estejam passando por momentos de violência, Senhor, de escravidão, Senhor, de coisas que têm aprisionado a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos, Senhor, que têm sofrido com a sua integridade física, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, sustenta essas mulheres, para que elas possam, Senhor Jesus, levantar a sua voz num grito, num rugido de ajuda, Pai. E que tu possa, Senhor Jesus, neste momento, pegá-las pela sua mão, Senhor Jesus, dando uma nova chance, dando um respiro, uma fagulha de esperança, Senhor. Nós queremos te pedir também, Senhor Jesus, por cada mulher que por acaso tenha a sua autoestima ferida, Senhor, que nós possamos verdadeiramente olhar para a tua palavra, olhar para a tua cruz, Senhor Jesus, e entender o teu valor, porque foi por cada uma de nós que tu te entregaste, Senhor. Foi por cada uma de nós que tu ressuscitaste no terceiro dia, venceste a morte, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós te pedimos, Senhor Jesus, restaura o rugido de cada mulher nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém? Muito Amém. obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus possa, de fato, despertar essas leoas. Vamos brindar Vamos. as cachadas.
Até o nosso próximo episódio, onde nós falaremos sobre a saúde da mulher.